Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Rose e estou aqui hoje para mais uma aula do nosso discipulado infantil, Os Amigos de Jesus. E a lição de hoje é lição de número 16, Aprendendo uma lição. Olha, hoje nós temos que aprender uma lição e essa lição vai ser muito importante. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu convido você para fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Que essa palavra, que a palavra dessa lição venha entrar no nosso coração e nos ajudar a dar sabedoria, pois é a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje para mais uma aula do discipulado infantil. Deus, que essa palavra, que essa aula, que essa lição venha ensinar as crianças, venha ensinar as pessoas que ouvirem essa história, Deus. Que essa aula entre nos corações e venha trazer mais sabedoria para que eles aprendam mais e mais de Ti. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Para começarmos essa aula, é muito importante ter em mãos a sua Bíblia Sagrada, um caderno, uma caneta, um lápis para fazer anotações. E se você tiver alguma dúvida, você vai anotar e vai perguntar para o seu professor do Ministério Infantil da sua congregação. Amém? Então hoje vamos iniciar essa história que está na Bíblia Sagrada, né? É uma história que está no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo do 11 ao 31. E se você não sabe ler ainda, peça para um adulto, uma pessoa da família, alguém que possa abrir a Bíblia nesta passagem e acompanhar a história para que você tenha uma compreensão melhor do que nós vamos falar aqui hoje. Tudo bem? Então vamos lá para a história. A história nos conta que certa vez Jesus estava andando. Jesus costumava viajar muito, crianças. E olha, como o tema da lição é aprendendo uma lição, Jesus estava andando e muitas pessoas seguiam Jesus. Vamos aprender uma lição com isso. Olha só, essas pessoas que seguiam Jesus, nem todas eram pessoas boas. Tinha pessoas boas, tinha os discípulos, tinha os amigos de Jesus que estavam seguindo, mas também tinha pessoas ruins que acabavam indo para escutar o que Jesus estava falando. E umas pessoas estavam vendo quem estava seguindo Jesus e sabe o que elas faziam? Elas ficavam falando de Jesus. Olha lá, Jesus está andando com aquelas pessoas. Elas criticavam a vida de Jesus. Olha só. E daí, um belo dia, Jesus vendo isso, e Jesus sabia de tudo e sabe de tudo. Vocês sabem disso, né? Jesus sabe de tudo o que acontece. E daí, Jesus ouvindo isso, Jesus pegou e contou uma história para eles. E a história de hoje vai se passar, que Jesus contou, com esses personagens aqui. Olha só. Certa vez, tinha um homem que tinha 2 filhos. Os 2 filhos, eles viviam bem com esse homem, né? Esse homem tinha uma fazenda, tinha empregados, tinha muita coisa, não faltava nada para esses 2 filhos. Não faltava comida, eles tinham vestes, eles tinham tudo o que precisavam. Mas, um belo dia, o mais moço olhou e disse assim: ora, eu acho que eu quero a parte da minha herança, porque eu vou sair por aí, eu vou viajar, eu vou gastar, eu quero mais é curtir, eu não quero ficar aqui na fazenda com o meu pai, eu não quero ficar aqui. E daí ele procurou o pai dele e disse: pai, dai-me a minha parte da herança que eu vou embora. Olha, crianças, o pai dele ficou triste com essa notícia. O pai dele olhou e disse:
Mas meu filho, não, pai, eu já decidi. Eu quero a minha parte na herança porque eu vou sair e vou viajar. Ah, eu vou embora. E o pai dele ficou muito triste. Porém, ele reuniu a parte da herança desse filho e entregou. E olha, crianças, ele deu muito dinheiro para ele, porque ele não era pobre. Ele deu muito dinheiro, olha só. Ele entregou para o filho muito dinheiro. Tinha muito mais do que isso, tá? Mas ele entregou o dinheiro para o filho. E sabe o que o filho fez? Ele saiu, como ele disse, e foi viajar. E quando ele foi viajar, ele viajou por muitos lugares, ele conheceu muitas pessoas. Enquanto ele tinha dinheiro, ele fez muitos amigos. Mas esse dinheirinho que ele ganhou, ele foi acabando. Era bastante, mas foi acabando. E o dinheiro um dia acabou. Olha, e agora? Esse filho que saiu com muito dinheiro da fazenda do seu pai, de repente perdeu tudo. E as roupas dele começou a ser roupa bem simples. A roupa dele começou a ficar velha. Ele começou a ficar com a roupa toda feia. Ele não tinha nem dinheiro para comer. E o que aconteceu? Ele teve que ir trabalhar, não é mesmo? Ele foi trabalhar e ele não conseguia arrumar um emprego. Ele conseguiu com um senhor. Tá bem difícil de arrumar emprego, porque na época o país estava passando por uma situação muito difícil. E ele conseguiu um emprego para alimentar porcos. Foi o que ele conseguiu. Então ele saiu, né? E foi trabalhar alimentando porcos. Era o que tinha e ele tinha que fazer isso, né? Era o que estava disponível no momento e ele foi fazer esse trabalho. Aí chegando lá, ele não se alimentava direito, ele passava fome. E muitas vezes, ele alimentando os porcos, ele sentia vontade de comer aquela comida que os porcos comiam. Olha, crianças, o que acontece na vida de uma pessoa que toma decisões erradas para a sua vida? Então, de repente, um belo dia, ele estava lá alimentando os porcos e ele se lembrou que na fazenda do seu pai, os funcionários, os empregados do pai dele, se alimentavam muito melhor do que ele estava se alimentando. Então ele pensou e resolveu voltar para a casa do pai dele, para ver se o pai iria lhe aceitar de volta. E daí ele viajou muito tempo até conseguir chegar de volta à casa do pai dele. E quando ele chegou na casa do pai dele, o seu irmão estava no campo, estava trabalhando. E daí ele chegou com as vestes bem simples, né, sujas. E lá de longe o pai dele avistou o filho. E sabe o que o pai fez? O que vocês acham que o pai dele fez? Vocês já conhecem essa história, não é? O pai dele foi correndo ao encontro desse filho. Olha aqui, crianças. E o pai dele deu um abraço nesse filho. E sabe o que o pai dele fez mais? Mandou trocar essa roupa. Ele mandou que fizessem roupas novas para ele. Roupas bonitas. Olha, que presente que esse pai deu para ele. Mandou fazer roupas novas. Mandou calçar-lhe os pés com sandálias novas. Olha, crianças, quão tratamento especial desse pai. E outra coisa, mandou colocar um anel no dedo dele. Olha que tratamento mais especial, que pai mais carinhoso. Esse pai estava há tanto tempo aflito, pensando, onde está o meu filho? E de repente, o filho dele retorna para casa. E o pai dele não só fez isso aqui não, ele mandou que matassem
um novilho, o mais gordo que tivesse para fazer em uma festa. E ele fez uma festa enorme à volta desse filho. E o que aconteceu, tia Rose? Aconteceu que o irmão dele, mais velho, voltou do campo e perguntou: ué, o que está acontecendo? E eles disseram: o seu irmão voltou e o seu pai deu uma festa para ele. E daí, crianças, ele não ficou muito contente, não. Ele pensou, e ele disse assim: poxa, eu estou sempre aqui do lado do meu pai, ajudando ele, trabalhando, e ele está dando uma festa para o meu irmão que abandonou tudo, pegou sua parte na herança e foi embora. E de repente o meu pai está dando uma festa para ele. Mas olha o que aconteceu. O seu pai, sabendo que ele falou isso, o seu pai disse assim: meu filho, disse para o filho que estava no campo: meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Você estava aqui comigo. Tudo que eu tenho é seu. Então não se preocupe. E daí eles receberam esse filho que tinha vindo. E Jesus nos ensina assim, que o filho que pede perdão para o pai, esse receberá sim o perdão. Então, se ele fez algo errado e ele pediu perdão para o seu pai deve perdoar. Assim somos nós, crianças. Nós servimos a um Deus tão grande e muitas vezes nós podemos ter feito algo errado, mas o nosso Deus, a quem conhece todo o nosso coração, que conhece a nossa mente, Ele sabe de tudo que nós fazemos. E daí quando nós dobramos o nosso joelho e nós falamos com Ele e pedimos: Senhor, me perdoa porque eu errei, Ele nos ouve e Ele nos perdoa. E Ele diz assim: não faça mais. Então, se você fez algo de errado, se você fez algo que o seu coração ficou triste porque você errou e pecou, peça perdão para Deus, o nosso Pai amado, que Ele vai nos perdoar. Amém, crianças? Então eu convido você para se colocar em pé aí na sua casa e vamos juntos fazer uma oração, pedir perdão para o nosso Deus, o nosso Pai amado, que Ele venha nos perdoar, pois todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, mas Ele é Deus de perdão e nós não podemos estar errando tanto, porque nós somos filhos dEle, e como filhos nós temos que ser semelhantes a Ele, então não podemos errar mais. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Eu não sei o que você está passando, mas se tiver uma outra necessidade, nesse momento você e a tia Rose estarão orando ao Senhor e Ele vai nos responder. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, Deus, aprendendo da Tua Palavra. Aprendemos mais uma lição maravilhosa, Deus, da Tua Palavra, que a Tua Palavra nos ensina. Senhor, nós estamos aqui para Te agradecer por tanta sabedoria que Tu nos deixou na Tua Palavra. Que Tu venha, Senhor, estar vindo ao encontro dos nossos corações. Que Tu venha, Senhor, estar abençoando as nossas vidas. Que Tu venha, Senhor, estar nos dando sabedoria para que nós possamos continuar a nossa caminhada sem errar, sem olhar para trás, sem desanimar, porque nós sabemos que estamos contigo, que é o nosso Pai amado. Abençoa, Senhor, essas crianças que estão ouvindo essa palavra, que Tu possa proteger, guardar, livrar de todo mal e toda necessidade que essa criança está, Senhor, Te apresentando agora. Que Tu possa olhar, Senhor, que Tu possa, Deus, perdoar, que Tu possa sarar as suas feridas, a sua necessidade, Senhor, seja alcançada. Senhor, nós Te pedimos, continua conosco, nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Crianças, fiquem com Deus até a próxima aula. Estaremos aqui com você para mais uma lição. Se inscreva no canal. Vem aqui embaixo, curta, compartilhe, comente e mande para vários amigos. Não se esqueça que as atividades estão aqui embaixo em um link. Você deve fazer essas atividades e enviar para o seu professor. Beijo, tchau!